aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre regra da cadeia, tópicos adicionais. E a gente vai falar do nosso segundo tópico adicional, que é reta tangente. Quando é que a gente usa a regra da cadeia para poder calcular a reta tangente? Beleza, primeira pergunta. Reta tangente a quê? A gente quer calcular a reta tangente a uma curva que esteja contida no gráfico de uma função. Então, por exemplo, a gente quer calcular a reta tangente dessa curva parametrizada aqui, contida no gráfico de uma função de duas variáveis. Tá, o que a gente precisa para calcular a reta tangente? Qualquer reta tangente que a gente queira calcular, o que a gente precisa? A gente precisa sempre de um ponto que esteja na reta e na coisa que ela é tangente, né? E um vetor que seja na mesma direção dessa reta. E depois a gente só substitui aqui na equação paramétrica da reta. Beleza. O ponto de tangência, o ponto P0, ele vai ser sempre, quase sempre, né, dado pela questão. Então, o ponto P0 é aquele ponto de tangência, né, um ponto que pertence à curva e à reta. É o ponto onde essas duas coisas se tocam, então, tangente. Então, o ponto P0 ele é sempre igual à gama de T0. Calma aí, quem que é T0? T0 ele é o valor do parâmetro da curva correspondente ao ponto de tangência P0. Ou seja, no instante T0, a partícula que está seguindo a mesma trajetória da curva, ela vai estar exatamente em cima do ponto P0, que é o ponto de tangência, beleza? Então, se a gente tem, a questão às vezes pode dar ou o P0 ou o T0. Se a gente tem um ou outro, a gente consegue descobrir o outro, beleza? Se a gente tem o P0, a gente consegue descobrir o T0, tendo o T0, a gente também descobre o P0, beleza? Show! Então, a grande questão vai ser descobrir quem danadas é esse vetorzinho aqui que está na mesma direção da reta tangente a essa curva que está contida no gráfico dessa função. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente quer um vetor que esteja na direção tangente a uma curva. Vetor na direção tangente a uma curva é só a gente pegar essa curva e derivar ela, né, e substituir no instante de tangência, né, no instante T0 lá correspondente ao ponto de tangência. Aí tá, vamos fazer isso então. Derivando a primeira componente da curva, a gente tem 1. Derivando a segunda componente, a gente tem 2t, como tem que estar no ponto de tangência, 2t0. Só que como é que a gente faz para derivar essa terceira componente aqui? A gente não sabe quem é ela. A gente só sabe que ela é z de t, mas a gente não tem uma definição para ela, igual a gente tem aqui para o x e para o y. Então, como é que a gente vai derivar ela? A princípio, a gente não consegue. A gente tem que deixar aqui indicado só essa derivada, porque eu ainda não sei como é que a gente vai fazer isso. Só que aí que entra um detalhe muito importante. O nosso z de t, ele é, ao mesmo tempo, uma função de t, z de t, e, ao mesmo tempo, uma função de x e y. Porque a nossa curva, ela está contida no gráfico dessa função aqui. Então, esses dois z's aqui, eles estão se referindo à mesma coisa. Então, é como se eles fossem a mesma coisa. E aí, a nossa função z de t, ela é, na verdade, uma função composta. Ela é uma função f de x de t e de y de t. Beleza? Então, se ela é uma função composta, para derivar a função composta, é aí que entra a tal da regra da cadeia. Então, é aqui, para derivar essa terceira componente aqui do vetor tangente à curva, que a gente vai precisar usar a regra da cadeia. Então, para derivar o dz dt, a gente vai ter que fazer a derivada da função de fora, que é o x e o y, né? O z em relação a x e a y, vezes a derivada da função de dentro, porque o x e y são funções de t. Beleza? Então, a gente usa a regra da cadeia aqui. Show de bola. Vamos então, para praticar isso, calcular, né? Tentar calcular a reta tangente no ponto 2, 4 e 1, a essa mesma curva que a gente viu antes, né? Que está contida no gráfico de uma função z igual a f de x, y, tal que a gente já sabe os valores da derivada de f, né, de z em relação a x e de z em relação a y no ponto lá de tangência, beleza? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa vai ser a gente tem que descobrir quem é um instante t0 correspondente ao ponto de tangência. Lembra que eu falei que a questão geralmente ia dar o ponto de tangência? No caso aqui ela deu o ponto P0. Então, a partir do ponto P0, a gente consegue descobrir o T0, beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai precisar pegar o T0, substituir no x de t e no y de t e igualar aqui ao ponto de tangência, né? As coordenadas x e y do ponto de tangência. Então, vamos fazer isso. O x de T0 vai ser igual a
T0. Eu vou pegar aqui T0 e substituir. Só que, nesse momento, nesse instante, o T0 tem que ser, essa primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada do ponto de tangência, que é 2. E aqui o y de T0 é T0 ao quadrado. T0 ao quadrado tem que ser, nesse instante de tangência, tem que ser igual a 4. Então, dessas duas equações aqui desse sistema, a gente tira das duas que o T0 é igual a 2. Beleza, eu podia ter tirado só da primeira isso, porque já estava escrito aqui. Só que a gente confirma na segunda. Na segunda, o T0 ele poderia ser mais ou menos 2, né? Porque é mais ou menos raiz de 4. Só que como ele tem que atender as duas equações, ele tem que ser igual a 2. Tranquilo? Então, a gente descobriu que o nosso T0 vale 2. Agora, a gente precisa calcular o vetor normal. O vetor normal, não, desculpa. O vetor tangente à curva, na mesma direção da reta tangente. Como é que a gente faz isso? A gente deriva a expressão da nossa curva, que é essa daqui. Aí vamos derivar ela. Derivada da primeira componente vai dar 1. Derivada da segunda componente vai dar 2t. Só que como tem que ser no ponto T0, né, a gente vai botar 2t0. E a derivada da terceira componente a gente ainda não consegue calcular de cara. Então a gente só deixa indicado dz dt no instante T0. Beleza. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular essa terceira componente aqui? A gente vai precisar usar a regra da cadeia, que é essa daqui que a gente viu anteriormente. E aí, a derivada disso daqui, essas duas derivadas aqui, a questão já deu pra gente, ela falou pra gente que essa daqui valia 2, né? E essa daqui valia 5. Então, essa derivada, vai ficar 2 vezes. Quem é dx dt? A gente acabou de calcular aqui em cima, né? A gente acabou de calcular que o derivada de x em relação a t valia 1. Então, esse primeiro aqui é 1. Mais essa segunda aqui, a questão deu pra gente que valia 5, vezes dy dt, a gente calculou aqui em cima que valia 2t. Só que a gente tem que calcular no ponto T0. O ponto T0 é 2. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com 2 vezes 1 mesmo, tranquilo. 5 vezes 2 vezes 2, 2t0, né? Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a gente vai ficar com 2 mais 5 vezes 4. Então, 20 mais 2 vai dar 22. Então, o nosso vetor que está na mesma direção da reta tangente vai ser o vetor 1, 2, T0. O T0 é 2, então vai ser o vetor 1, 2 vezes 2, 4, e o vetor e 22. Então, vai ser esse vetor aqui. Agora, é só substituir tudo na equação da reta tangente. Então, a nossa reta tangente vai ser o ponto de tangência, que é o ponto 2, 4, 1, mais o vetor que está na mesma direção da reta tangente, que é esse vetor que a gente acabou de calcular aqui, 1, 4, 22, vezes o parâmetro t. Tranquilo? Então é isso, galera. Essa é a equação da reta tangente e a gente usou a regra da cadeia para chegar até ela. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.